Graças a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos cumprimenta com a doce paz é o teu irmão em Cristo, o diácono Gleidson. Amados irmãos e irmãs ouvintes da palavra de Deus, aqui estou eu com essa riquíssima oportunidade, juntamente com vocês, meus irmãos, para juntos meditarmos um pouco a palavra de Deus. E vamos aqui inicialmente estar fazendo uso da palavra em Lucas 16, 19 e 20, amém? Somente esses dois versículos para podermos adentrarmos na palavra de Deus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta da quina. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, estamos aqui diante de um texto muito bem conhecido. Tenho certeza que todas as pessoas aos quais são intituladas evangélicas, servas de Deus, já ouviram pregações, já ouviram exposições da palavra, ensinamentos bíblicos, tratando acerca deste assunto. Sabemos que a palavra de Deus, ela não é uma palavra única no que diz respeito a um só entendimento, porque a palavra de Deus a cada instante ela se renova. Isso é bem verdade, irmãos, porque podemos meditar num texto 10 vezes. Entre todas as 10, Deus pode abrir o nosso entendimento, nos concedendo um novo discernir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é espiritual. Lendo o texto pelo seu contexto, me veio a compreensão que este texto está tratando, irmãos, de algo muito sério que, na verdade, nos dias atuais, tem se tornado algo normal para muitos. E essa normalidade, este conformismo, levará muitas vidas para o inferno. Amém, meus irmãos? Porque está tratando acerca da avareza, da cobiça, da ganância, do amor às riquezas. Vamos ver aqui Lucas 16, dos versículos 1 a seguir. Jesus inicialmente, irmãos, ele está tratando acerca de uma parábola. Nesta parábola, Jesus está citando acerca de um homem rico, a qual, tendo seu empregado, sendo este mordomo, ou seja, aquele que está como responsável, como administrador dos seus bens, da sua casa, veio este rico, este senhor, receber acusações de outros pela infidelidade deste mordomo, a qual o versículo 1 está nos ensinando que ele estava dissipando os seus bens, ou seja, ele estava desperdiçando, estava agindo de forma totalmente injusta acerca das ordenanças aos quais estavam estabelecidas pelo seu senhor. E este seu senhor, chegando-se a este mordomo, sabedor do que já estava acontecendo, veio questioná-lo acerca de tal coisa. E ali estava aquele senhor desejando que este mordomo viesse dar conta da sua mordomia. Então aquele mordomo veio pensar consigo que o que ia acontecer se ele realmente fosse ali despejado, despossado daquele cargo. Ele até pensou que se fosse pedir esmola ia ter vergonha, não podia, louvado seja Deus, fazer algum trabalho pesado. Então ele pensou, vou fazer uma boa ação aqui a fim de que as pessoas vejam a minha honestidade e possam realmente me receber nas suas casas. E haja vista que ali havia algumas pessoas que deviam ao seu Senhor. E nesse dever, podemos ver aqui, louvado seja Deus, graças a Deus, louvado seja Deus, o versículo 5 diz: e chamando a si a cada um dos seus devedores do seu Senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu Senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite, e disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-se, escreve somente 50. E versículo 7, disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma a tua obrigação e escreve 80.
Versículo 8: E louvou aquele senhor injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então veja que o medo deste mordomo é em muitas vezes ser totalmente repudiado, não somente pelo seu senhor, mas como também por as muitas pessoas daquela sociedade. Ele veio agir de forma prudente. O que Jesus está tratando nesta parábola, irmãos, é que muitos estão se portando diante da presença de Deus como avareza, como avarentos, como pessoas gananciosas de muitas cobiças. A palavra avareza, no seu conteúdo, a qual realmente quer expressar, é exatamente o desejo desordenado e totalmente absorvente em possuir bens materiais. Muitas pessoas podemos ver que quanto mais tem, mais quer, e não se satisfazem por aquilo a qual possuem. A palavra avareza também está totalmente atrelada à questão de almejar, desejar dinheiro, irmãos. Isso mesmo. Como também a cobiça, o desejo dominante por outras muitas coisas. Podemos ver em Êxodo, vamos ver aqui Êxodo capítulo 20, versículos 17, olha o que nos diz: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, a ordenança de Deus, podemos ver aqui no Decálogo, o 10º mandamento do Decálogo, irmãos, que Deus está contra aqueles que são avarentos, aqueles que são gananciosos, aqueles que agem de cobiça. Então, nesta parábola, Jesus está tratando acerca disso, de o fato de muitas pessoas estarem agindo de forma injusta. Mas veja que a atitude daquele homem, daquele mordomo, de agir prudentemente, foi algo louvável aos olhos do seu Senhor. Então é isso que Deus quer que o façamos, sejamos prudentes em tudo, fiéis nos mínimos detalhes, fiéis em todas as questões a qual Deus confia em nossas mãos esta responsabilidade, porque a falta de observação da palavra, irmãos, a falta de observação da Bíblia, louvado seja Deus, vai levar muitas pessoas a perecer no inferno. Glória a Jesus. E o versículo 13, como uma resposta a isso que estou falando, é: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar outro, ou se há de se achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É o que podemos ver hoje. Conforme disse de início, muitos estão se conformando com esta questão de avareza. Já são poucos servos de Deus que ainda estão pregando contra este pecado, porque muitos estão se deixando levar pelas concupiscências dos olhos e se totalmente engodando, se atrelando a esta imundícia, a qual resultará na condenação de muitos naquele último dia. Muitos estão servindo, irmãos, a Mamon e não a Deus, porque Mamon quer significar o Deus da riqueza, o dinheiro. E podemos ver que Jesus está tratando aqui como aqueles aos quais muitos conhecidos na Bíblia como fariseus. E haja vista que o versículo 14 está dizendo que estes mesmos são avarentos. E ao ouvir a mensagem do Salvador, veio escarnecer da palavra de Jesus. Da mesma forma, muitos hoje estão fazendo, escarnecendo da sã doutrina de Deus, porque são avarentos e não são libertos, estão vivendo a sua vida da forma que quer, mas naquele grande dia, se não se arrependerem, vão queimar no abismo de fogo. É aí, pelo contexto desta palavra, que Jesus adentra no caso do rico e do Lázaro. Veja que em uma observação econômica, podemos ver uma diferenciação de ambos, do rico para com Lázaro, em uma situação de economia, de uma situação de abundância de bens, de fartura. Podemos ver que o rico tinha de tudo, do bom e do melhor, tanto na comida, tanto no vestir,
Mas enquanto Lázaro somente muitas vezes enfermidade, somente muitas vezes, louvado seja Deus, chagas no seu corpo, pobreza, materialmente falando, mas no sentido espiritual, podemos ver uma diferença tremenda, porque o rico, se dizendo rico, para Deus estava como pobre, aleluia, mas aquele a qual muitas vezes, que é o caso de Lázaro, sendo necessitado financeiramente diante de Deus, ele estava como um rico, espiritualmente falando. Veio o momento que ninguém quer, o momento da morte, e nessa questão aí, é aonde vamos ver, aonde vamos passar a eternidade, se no céu com o Senhor nosso Pai, ou se na condenação do inferno, juntamente com Satanás e os anjos caídos, com a besta, o falso profeta, aqueles que não estão com o seu nome no livro da vida. Então Deus está alertando a todos nós neste dia de hoje, irmãos, tenhamos cuidado com a avareza, porque a avareza resultará na condenação de muitas pessoas, se não se arrepender de tal coisa. Todos quantos vivem uma vida de avareza, irmãos, são falsos profetas. Veja que já são muitos que veio abraçar a teologia da prosperidade. Muitos têm muitas vezes a falta de vergonha, amém? De muitas vezes falar que uma pessoa que muitas vezes está passando necessidade, está passando uma situação difícil, é porque não tem Deus na vida, é porque está em pecado diante de Deus, semelhantemente aos amigos de Jó, que muitas vezes estavam julgando ali, dizendo que Jó estava em pecado, dizendo que Jó estava contra Deus, que Jó estava agindo de forma errada, mas na situação de Jó, Deus estava aprovando Jó. Veja que o próprio Deus, irmãos, deu testemunho acerca de Jó, homem fiel, justo, íntegro e temente a Deus. Haja vista que o diabo, quando veio acusar o próprio Deus, falara: observaste, Satanás, tu, meu servo Jó? Então, muitas vezes a necessidade, a escassez na nossa vida não quer significar, irmãos, que estamos em pecado, ou que seja falta de Deus em nossa vida. Podemos ver aqui no caso de Lázaro, irmãos. Lázaro não viveu uma vida de avareza não, mas uma vida de simplicidade, uma vida de temor a Deus, uma vida de observância na sua lei, nos seus mandamentos, nos seus preceitos. E quando chegado o momento da morte, este passou para o gozo do seu Senhor, estando no seio de Abraão, sendo consolado, enquanto aquele que se dizia, quem sabe, cheio de Deus, por devido ter riqueza, aleluia, está condenado no inferno. Veja que em Timóteo, louvado seja Deus, Deus, através de Paulo, vai tratar acerca disso, dos falsos profetas. São aqueles que trazem uma doutrina não concordante com a doutrina do Senhor, mas antes pregando, dizendo: louvado seja Deus, que grande é o ganho, a piedade com contentamento. Ou seja, pessoas que só vivem pregando riqueza, pessoas que só vivem pregando riqueza. Podemos ver, irmãos amados ouvintes da palavra de Deus, que há muitos aí, muitos templos, muitas congregações aí, que todo santo dia só fala de dinheiro, só fala de riqueza, só fala de bem terreno, só fala disso, só fala que fulano ganhou isso, só fala que fulano estava pobre, veio ser empresário. Irmãos, Deus pode mudar a vida de uma pessoa, pode, mas se Deus concede algo, é a fim de que nós venhamos empregar o nosso amor, não à riqueza, mas antes ao Deus de Jacó. Então Paulo, ele diz aqui na epístola de Timóteo, vamos ver aqui capítulo 6, vamos ler do 1, já está tratando, do versículo 3, já está tratando acerca dos falsos mestres. E nesse contexto aqui nós vamos ver que Paulo, exortando a Timóteo, vai estar falando acerca dos muitos que só pregam riquezas. Esses pastorzão aí, irmãos, que só pregam a riqueza, sai fora destes, porque são avarentos, são pessoas gananciosas, cobiçosas, só vivem de cobiça, almejando somente riquezas e bens terrenos, falsos profetas. Deus pesará a mão sobre os tais, se não se arrependerem. Observe conforme disse, louvado seja Deus, que se estes não trazem uma doutrina conforme a doutrina bíblica, são falsos profetas.
O que Paulo está tratando aqui, irmãos, é a questão, vamos ver aqui o versículo 6. Eles pregam dizendo que grande é o ganho, a piedade com contentamento, ou seja, eles só pregam riqueza, só desejam coisas que almejam os bens terrenos, a riqueza, a abundância. Mas olha o que Paulo está dizendo no versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos dele levar. A doutrina do Senhor está falando que nós, tendo o sustento, olha o versículo 8, o que nos cobrir, estejamos contentes com isso. Então a essência do evangelho é esta, irmãos, sermos alegres com Deus, quer que seja na abundância ou quer que seja na fartura. Podemos ver que uma das características dos falsos profetas são pregar somente riqueza, pregar somente coisas terrenas, pregar somente dizendo que você deve ser rico, que você é isso, que você é aquilo, que Deus vai te dar apartamentos, que Deus vai te dar casa, vai te dar isso, vai te dar uma vida luxuosa. Saia dos enganos de Satanás, porque Paulo está dizendo: aquele que vem ensinando outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são soberbos, de nada sabem e deliram acerca das questões de contendas de palavra, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias e ruins suspeitas. São falsos profetas. Infelizmente, até muitos irmãos que outrora estavam na sã doutrina do Senhor, se deixou levar pelos enganos de Satanás, pelas concupiscências dos seus olhos, almejando os bens terrenos somente, se esquecendo da riqueza espiritual, aquela que é eterna, que aonde o ladrão não rouba e a traça e a ferrugem não consome. Então Paulo está ensinando que a essência do evangelho, irmãos, é nós sermos gratos a Deus em tudo, em todas as coisas, quer que seja no momento de escassez ou quer que seja no momento de fartura. Ser fiel no pouco e no muito, Deus nos colocará. Jó, ele foi um homem muito bem sucedido, quer que seja financeiramente, como também, irmãos, espiritualmente. Mas para Jó chegar neste patamar de riqueza, certamente podemos ver que o próprio Deus testificou da fidelidade de Jó. Jó foi fiel no pouco. Então, se no pouco nós somos fiéis, Deus nos confiará a abundância. Por quê? Se nós no pouco somos fiéis, quando vier a abundância, o nosso amor, irmãos, não vai estar no terreno. O nosso amor permanecerá no Deus de Israel, no Deus da verdade. Mas muitas vezes desejam, almejam ser ricos. Olha o que diz aqui o versículo 9. Mas os muitos que almejam ser ricos caem em muitas tentações. Por quê? Porque muitas vezes pede riqueza, quer riqueza, se esforça pelas riquezas, mas muitas vezes se colocam na posição lá do mordomo infiel, agindo com imprudência, com infidelidade, não sendo fiel no pouco, mas quando chegado muito, se desviam, caem nas tentações, em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Tenhamos cuidado, irmãos. Que Deus tenha misericórdia e venha levantar cada dia mais homens de Deus, servos do Senhor, para combater esses falsos profetas que estão enganando a muitos com palavreados, linguajares que muitas vezes expressam-se de justiça, mas na verdade são filhos do diabo, filhos da rebeldia. Tito capítulo 1, versículo aqui, vamos ver o 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para com toda boa obra. São tantos que estão aí dizendo servir a Deus, são servos de Deus, mas veja a vida deste rapaz, veja a vida deste pastor, totalmente contrário à sã doutrina do Senhor, porque a essência do Evangelho nos ensina a simplicidade, amém? Porque uma das maiores virtudes do reino de Deus é a humildade.
Em Mateus capítulo 5, como prova disso que estou falando, vamos ver acerca do Sermão da Montanha. Diz aqui no versículo 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Deus está nos alertando que a avareza, a cobiça, a ganância de muitos levará muitos à perdição, ao inferno, à condenação eterna. Seu rebelde, seu pastor rebelde, você que só anda pregando riqueza aí, só anda pregando prosperidade, deixando os irmãos aí, as ovelhas do Senhor de qualquer forma, perecer, sendo enganadas, aleluia, por esses discursos muitas vezes fingidos, fazendo da palavra de Deus comércio. Seus rebeldes, a mão do meu Senhor vai pesar contra ti. Enquanto tempo coloca a tua boca no pó, arrepende-te, quem sabe ainda haja esperança para a tua alma. Vamos observar a palavra, meus irmãos, porque a palavra de Deus deve ser observada, praticada, vivida, a fim de nós não perecermos. Infelizmente, irmãos, muitos estão se deixando levar pelas doutrinas de demônios. Muitos estão sendo enganados. Mas é de suma observância a estarmos atentos que os muitos que muitas vezes estão nessas congregações, desses pastorzão, esses falsos profetas aí, é porque eles gostam, são farinha do mesmo saco. Paulo exorta Timóteo dizendo, irmãos, da seguinte forma: que dos últimos dias muitos levantarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Se hoje uma boa maioria desses falsos profetas estão pregando aí somente riqueza, 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 é porque as pessoas que estão lá são estas mesmas que levantam esses falsos profetas para ouvir aquilo que satisfazem as suas concupiscências carnais. São estes mesmos, conforme a Bíblia diz, amantes do mundo, porque no mundo há a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. E todos quantos são amantes das coisas deste mundo são inimigos de Deus. Então todos quantos estão aí apoiantes esses falsos profetas são inimigos de Deus e amigos de Satanás, satisfazendo a vontade do diabo. Jesus, ele está voltando e requer que o seu povo venha se arrepender. Joel, louvado seja Deus, capítulo 2, de versículo 12, um alerta de Deus para a nossa vida. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Que maravilha! Deus é um Deus de misericórdia, ainda está dando oportunidades para todas as pessoas se arrepender dos seus maus caminhos, confessar o pecado, deixar o pecado, a fim de que alcancem a misericórdia. Romanos capítulo 12, vamos ver cá, de versículo 2 diz: não sedes conformados com este mundo, observe, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, que é na leitura da palavra, né, irmãos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Infelizmente, muitos estão se deixando conformar-se com este mundo, com o mundanismo, com a avareza, com a imundícia, com as vaidades, com a carnalidade do capeta. Muitos estão conformados com o sistema mundano, a qual Tiago, capítulo 4, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, de versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigos de Deus. Então, Paulo está exortando ali em Romanos capítulo 12, 2, que a nossa mente, irmãos, deve ser renovada, a fim de que venhamos saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E nessa hora, Deus está nos revelando na sua palavra que a vontade dele para com a nossa vida é que vivamos uma vida de total agradecimento a Deus.
quer que seja nas enfermidades, quer que seja na saúde, quer que seja na pobreza ou na abundância, porque essa é a essência do Evangelho. Em tudo, dai graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Jesus nos abençoe. Você ainda que está ouvindo essa mensagem, ainda não serve a Deus e deseja nessa hora fazer uma aliança com o Senhor Jesus, você vai repetir assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito agora como meu único Salvador da minha alma. Perdoe os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida. Sele-me com teu sangue, para que naquele grande dia possa eu entrar na cidade santa pelas portas e receber a tua salvação sobre a minha alma. Você, meu irmão, minha irmã, quem sabe por falta de vigilância caiu, afastou-se, está fraco na fé, está vivendo aí fazendo algumas coisas erradas. Vamos fazer um concerto com Deus. Levante a tua mão e fala assim: Senhor Jesus, neste momento eu me reconcilio com o Senhor, com total consciência que estava em pecado, em rebelião contra ti, mas me encontro agora arrependido, desejoso pelo teu perdão. Perdoa as minhas falhas, escreve meu nome no livro da vida, sela com teu sangue e assim permita, Deus, eu entrar na cidade santa pelas portas e venha receber a salvação do Senhor sobre a minha alma. Amém, meus irmãos? Que Jesus abençoe a todos os meus irmãos e irmãs. Aqui quem vos despede uma vez mais com muita alegria em minha alma é o teu irmão em Cristo, irmão Gleides. Graças a Deus. Maravilha, Jesus. Graças ao Senhor Jesus. Maravilha.